Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu caro aluno e colega concurseiro de todo o Brasil. É um prazer estar falando diretamente do melhor site de pré-concurso do Brasil, o nosso euqueropassar.com.br. E nós estamos terminando de dar uma passada na matéria de direito previdenciário, pessoal. Especificamente falando sobre a aposentadoria por contribuição, por tempo de contribuição no regime geral da Previdência Social. Nessa aula, pessoal, vou falar para vocês logo, nós vamos terminar essa matéria de aposentadorias em espécie e nós vamos entrar nos benefícios em espécie, ok? Aqui nós vamos estar falando como é que vai ser a aposentadoria do professor e do trabalhador rural dentro da aposentadoria por tempo de contribuição no regime geral. E depois nós vamos entrar diretamente no auxílio-doença, ok? Tá explicado? Estando explicado, a gente vai começar a nossa aula. Lembrando que a gente estava falando sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. E aqui nós vamos falar especificamente da aposentadoria dos professores. Que ela vai ter uma modificação, pessoal. Por quê? A partir da Emenda Constitucional 20 de 98, tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição o professor que comprovar 30 anos se homem e 25 anos se mulher de tempo de efetivo exercício em função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Então, quem faz jus a essa aposentadoria por tempo de contribuição para os professores? Primeiro, tem de ser um professor que comprovar 30 anos se homem ou 25 anos se mulher, exclusivamente e numa função de exercício efetivo, nem magistério, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, pessoal. Esses são os primeiros requisitos que a gente pode depreender desse nosso enunciado. Lembrando que o professor universitário, pessoal, em virtude disso, em virtude da Emenda Constitucional 20 de 98, ele não tem direito à aposentadoria com redução no período de contribuição. Então, só serve essa redução de 5 anos no tempo de contribuição, ela só serve para quem exerceu o magistério de forma única e exclusiva na educação infantil, no ensino médio e no ensino fundamental. Quem está no ensino superior, ele não vai ter direito a essa redução dos 5 anos. Então ele vai ter de ir com 35 anos se homem e 30 anos se mulher. Antes da referida emenda, da 20, todos os professores tinham tempo de contribuição reduzido. Hoje, não. Hoje, somente, e eu vou frisar para vocês, única e exclusivamente aquele que fizeram o exercício efetivo do magistério na educação infantil, no ensino médio e fundamental. Ressalta-se que aqueles professores, inclusive universitários, que tinham implementado os requisitos para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição reduzido até 16 de 12 de 98, podem se aposentar a qualquer momento, nas condições previstas anteriormente. Então, pessoal, se eu sou professor universitário, se eu completei os 30 anos antes de 16 de 12 de 98, eu posso me aposentar a qualquer momento, hoje, na atualidade, hoje, como o que, pessoal? Nas condições previstas anteriormente. Então, pessoal, vamos observar que esses tempos, esses marcos que eu falo para vocês, esses marcos da legislação da Previdência Social, eles são contados não só para uma finalidade. Só nessas últimas 4 aulas nós falamos dessa data de 16 de 12 de 98 mais de 15 vezes. Então nós vamos ver que era um marco legal muito importante para a gente dentro do direito previdenciário. E é importante a gente sempre lembrar disso. Então, mais uma vez, vamos estar repetindo o que vai acontecer para aqueles que tinham implementado a sua situação até 16 de 12 de 98. Eles podem se aposentar a qualquer momento nas condições previstas anteriormente, nas condições previstas na legislação anterior de 16 de 12 de 98. E agora, e o trabalhador rural, pessoal? O trabalhador rural, computa-se para ele o tempo de serviço do trabalhador rural até outubro de 91, independentemente de recolhimento de contribuição, exceto para efeitos de carência, pessoal, de carência do benefício, coisa que para a gente na atualidade já não existe mais, correto? Porque o maior benefício que ele vai ter que receber que ele vai ter que auferir, aliás, para poder conseguir algum benefício é o de 180 meses. E para alguém que estava em outubro de 91, a gente entende, né, que já se passou um pouco do tempo.
independente de recolhimento de contribuição, exceto para efeito de carência, ou seja, para conseguir qualquer benefício até a data. A partir de novembro de 91, passou-se a exigir a contribuição dos trabalhadores rurais empregados para que possam ter direito aos benefícios previdenciários. A gente tem que entender uma coisa, pessoal. Esse tempo de serviço, independente de recolhimento de contribuições, ele vai ser computado até outubro de 91, exceto para o efeito de carência, coisa que não vai ser contada aqui para a gente no momento. A partir de novembro de 91, passou-se a exigir essa contribuição do trabalhador rural empregado para que ele consiga ter acesso aos benefícios do INSS. Lembrando que esse recolhimento ele vai ocorrer como, pessoal? Já que nós estamos falando do trabalhador rural empregado, ele vai acontecer na fonte. O recolhimento ele vai acontecer, o patrão vai recolher na fonte e repassar para o INSS. Eu lembro para vocês que não existem mais aqueles carnês dessa altura, desse tamanho, da Previdência Social para o trabalhador empregado, não, tanto rural como urbano. É sempre retido na fonte, como eu disse para vocês nas nossas primeiras aulas. O trabalhador rural não empregado, que no caso é um segurado especial, só terá direito à aposentadoria por tempo de contribuição se contribuir como segurado facultativo. Então, pessoal, ele só vai ter direito à aposentadoria, ingressar com pedido de aposentadoria por contribuição se ele contribuiu facultativamente. Se ele foi lá e retirou o seu carnê, esse sim vai ter carnê, que é o facultativo. Se ele retirou o antigamente chamado de autônomo, ele retirou o seu carnê e efetuou os seus pagamentos das suas contribuições. Aí sim, ele vai poder retirar a sua aposentadoria por tempo de contribuição. E não a aposentadoria especial, pois ele é segurado especial. Agora, pessoal, nós terminamos oficialmente uma grande parte da nossa matéria de aposentadorias. Em algumas outras aulas, nós vamos estar puxando essa matéria só para poder explicar um outro requisito. Aqui, agora nós vamos entrar nos benefícios por espécie. E o primeiro benefício que nós vamos abordar é o auxílio-doença no regime geral da Previdência Social. O auxílio-doença é um benefício previdenciário devido ao segurado considerado incapacitado para o trabalho ou a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, desde que cumprida a carência exigida se for o caso. Vocês lembram que, como eu mostrei para vocês, que dependendo de qual doença for, não vai precisar ter a carência, correto? Mas o que a gente tem de depreender aqui, que o segurado, para receber o auxílio-doença, ele tem de ser considerado incapacitado para o trabalho ou a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Porque os 15 primeiros dias, quem paga é o patrão, pessoal. Só depois desses 15 primeiros dias é que o INSS vai começar com o auxílio. Anterior a esses 15 dias, quem paga então é o patrão, ok? Se essa incapacidade tem natureza temporária, aliás, essa incapacidade tem natureza temporária, podendo ser parcial ou total, sendo que poderá haver a recuperação para a atividade habitual ou reabilitação para a outra. Então, pessoal, a gente tem de entender que, ao contrário da aposentadoria por invalidez, essa invalidez, tanto total como parcial, ela é temporária e ela tem de ser obrigatoriamente temporária. É justamente o que vai diferenciar o auxílio-doença da aposentadoria por invalidez, pessoal. Porque é justamente essa questão da transitoriedade da incapacidade, correto? Sendo que, posteriormente, após a recuperação, vai haver a recuperação para a atividade habitual ou então uma reabilitação para uma outra atividade a qual ele deve exercer. É o tipo de incapacidade que diferencia o auxílio-doença da aposentadoria por invalidez, vez que nesta a incapacidade é permanente para a atividade laboral, que garanta a subsistência do segurado. Por isso que aqui nós temos a natureza transitória, temporária dessa incapacidade. A comprovação da incapacidade para fins de concessão do auxílio-doença será verificada mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado fazer-se acompanhado de médico de sua confiança. Aqui, pessoal, é de suma importância a gente entender que essa perícia ela vai ser feita somente pelo INSS. E como eu disse para vocês, quando trabalhei para vocês com a aposentadoria por invalidez, o que pode vir a acontecer na prática? Que você se acidentou, teve alguma doença, precisou do auxílio médico. E você
vai estar incapacitado para 15 dias. De onde é que vai sair essa constatação, essa primeira constatação de que você está incapaz? Vai vir do seu médico, do médico à sua escolha. Então, todos esses laudos periciais, todos esses laudos médicos, você tem de levar para junto da perícia. Porque pode ser considerado, para fins de especialização médica, o seu médico ele vai ser um especialista e a pessoa que vai estar trabalhando com a perícia do INSS lá na hora, ela pode não ser especialista. E a partir da leitura, da amnese que o seu médico fez em você, ele pode acabar dando o parecer médico pericial consubstanciado nele e na avaliação que ele vai fazer de você naquela hora. Então, de qualquer forma, mesmo se você não puder levar um médico perito junto com você segurado, leve todos os laudos que você tinha. Leve todos os laudos médicos, leve todas as receitas, todos os receituários e todas as observações do seu histórico médico. Entregue para o perito do INSS, porque ele não vai fazer somente uma análise sua, ele também vai fazer uma análise de toda a sua saúde pregressa. Tá? Isso é uma dica que eu faço para vocês, pessoal, tanto na vida como se cair na prova do INSS. Se ele pode levar o médico de confiança ou levar o laudo pericial, ele também pode levar o laudo pericial, os laudos médicos anteriores à realização da perícia, ok? Ele pode sim e deve. O auxílio-doença também não pode ser confundido com o auxílio-acidente, pessoal, pois, para este, a incapacidade deve ser parcial e permanente. Ou seja, o auxílio-acidente, ele tem como pré-requisitos, e nós vamos trabalhar no auxílio-acidente especificamente, pessoal, ele deve ser parcial, a perda da incapacidade deve ser parcial e permanente, correto? Então, o auxílio-acidente, ela deve ser parcial e permanente, enquanto o auxílio-doença, ele pode ser parcial como total, mas tem de ser transitório. Ou seja, o auxílio-acidente é devido quando há redução permanente da capacidade laborativa, mas não a perda dessa capacidade. Por isso, o segurado tem direito a receber auxílio-acidente cumulativo com salário. Então a gente vai ver aqui, ó, que no auxílio-acidente acontece mais ou menos dessa forma. Eu tenho essa capacidade, por exemplo, eu sou digitador, eu perco a mão. Eu perdi uma incapacidade, eu criei uma incapacidade para aquela função de digitador. No entanto, o que acontece, pessoal? Eu perdi minha capacidade para trabalhar? Não. Eu posso exercer outras funções. Então, o que acontece? Eu vou receber o auxílio-acidente que vai ser acumulado com o meu salário. Correto? Isso aí vai ser para você se adaptar. Mas, enfim, nós não estamos falando do auxílio-acidente, nós estamos falando do auxílio-doença. Correto? E qual seria o período de carência do auxílio-doença, pessoal? No auxílio-doença, como na aposentadoria por invalidez, o período de carência é de 12 contribuições mensais. Ou seja, para que o segurado tenha direito ao benefício, deverá ter um número mínimo de contribuições, que são 12. Sendo que, no caso do segurado perder a qualidade de segurado, ao filiar-se ao regime geral da Previdência Social novamente, deverá cumprir, no mínimo, 1/3, ou seja, 4 meses da carência exigida para resgatar as contribuições anteriores e completar as 12 contribuições necessárias para a concessão do benefício. Entendam, é a regra do terço que eu expliquei para vocês, pessoal. Como é que vai acontecer? Eu preciso do auxílio-doença, 12 meses, correto? Só que eu tinha perdido a minha qualidade de segurado. E eu voltei a trabalhar agora. E o que eu preciso, então? Eu preciso ter trabalhado no mínimo 4 meses, que é 1/3 deste benefício, para eu conseguir aquele período de carência quando eu trabalhei antes de eu perder a minha qualidade de segurado. Eu cumpri nos 4 meses, eu volto, eu integro novamente essa carência anterior de antes de eu perder a minha qualidade de segurado. É a regra do terço que nós já explicamos umas 2, 3 vezes durante o nosso curso. Entretanto, pessoal, em alguns casos previstos na lei, essa carência não será exigida. Por quê? É o caso de o segurado sofrer acidente de qualquer natureza ou causa, ou ser acometido de algumas das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelo Ministério da Saúde e da Previdência Social a cada 3 anos. São aquelas doenças muito graves, pessoal, ou muito contagiosas. Por exemplo, tuberculose, lepra, esse tipo de coisa. São essas doenças na qual você não vai ter que galgar as 12 contribuições do tempo de carência. Correto? É considerado acidente de qualquer natureza ou causa aquele de origem traumática e por exposição a agentes exógenos,
que são físicos, químicos e biológicos, que acarrete lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade laborativa, pessoal. É de suma importância a gente observar todos esses pré-requisitos que nós vimos aqui, tanto para a aposentadoria do trabalhador rural, a aposentadoria do professor, que são ambas de contribuição, e para o nosso benefício do auxílio-doença, pessoal. Essa é a nossa aula de Direito Previdenciário no nosso site euqueropassar.com.br, o melhor site preparatório de concurso do Brasil aqui para você na internet. Aguardo você nas nossas próximas aulas. Até mais!